Antes de entrar nessa treta generalizada que o Xande provocou ontem, eu preciso comentar um pouquinho mais sobre a tal da homenagem ao painho Lula na Sapucaí, que foi um tremendo de um tiro no pé. Aliás, se não assistiu o vídeo que eu postei segunda-feira comentando os detalhes, eu vou deixar linkado aqui no izinho, mas a coisa continua dando o que falar. Olha só essa matéria da revista Oia. OAB repudia desfile em homenagem a Lula, que segue dando o que falar. Humor, olha só a palavra, humor. O humor que a escola de samba tentou emplacar, pelo visto, não fez efeito. E, obviamente, eles estão falando aqui da tal da ala 22, casualmente, esse número, mas enfim, debochando da família, dos cristãos. Virou trend, tá todo mundo revoltado e, na verdade, surtiu efeito sim e não teve nenhuma graça. O efeito foi esse daqui, ó. Coluna do Lauro Jardim no Globo. Desfile em homenagem a Lula, que na verdade foi uma propaganda eleitoral, cá entre nós. Foi um desastre. Isso quem tá dizendo não sou eu, meus amigos. É na avaliação do próprio PT e do Planalto, ó. A tentativa agora será apagar o fogo junto aos evangélicos e tentar uma nova reaproximação. Não vai rolar. Aqui, ó, spoiler, não vai rolar. Porque essa imagem que acadêmicos de Niterói e o PT deram de repúdio à família simplesmente confirmou tudo aquilo que os conservadores dizem há muito tempo e os cristãos entenderam direitinho o recado. Vai ser difícil do Lula conseguir o voto dos cristãos nessa eleição, a não ser aqueles cristãos que são cristãos só da porta para fora, né? Que não entenderam realmente o que significa o cristianismo. E só para ficar registrado aqui também, essa informação que eu achei muito importante e revoltante, obviamente, a Embratur firmou um contrato inédito no ano do desfile eleitoreiro do Lula. Lembrando que quem está lá na Embratur é nada mais, nada menos do que o Freixo. E eles fizeram um contrato do Ministério do Turismo para a Liesa, que é a Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, que foi firmado em 98 em um valor bem inferior ao atual. Então, em 98, que foi o último ano que eles fizeram o contrato, era de R$875 mil. Já este ano, 12 milhões do pagador de impostos. Enquanto isso, as escolas estão sem material braille. Então, os cegos estão sem material para que as escolas de samba pudessem fazer um carnaval bem bonitinho. E a última aqui, que é assim, o cúmulo da hipocrisia, mas também da boca abertice, né, seu Gilson? O seu Gilson Machado achou muito legal fazer adesivos Flávio Bolsonaro 2026. Não satisfeito com isso, ele ainda fez um vídeo onde ele adesiva motos e postou na rede social. Um prato cheio para o PT fazer isso daqui, né? O PT analisa a distribuição de adesivo de Flávio no Nordeste. O Gilson Machado, ex-ministro de Bolsonaro, fez vídeo promovendo o nome de pré-candidato à sucessão presidencial. Obviamente, esse adesivo, mas não é nenhum milésimo do que foi o desfile na Sapucaí, falando do número 13, falando dos programas de governo do Lula, das bandeiras eleitorais e cantando o jingle em rede nacional e até internacional, porque o desfile das escolas de samba é transmitido para o mundo inteiro. Mas assim, pô, seu Gilson, a gente não precisava, não carecia, né? O senhor podia ter ficado em silêncio, que era melhor. Mas, enfim, agora a cara de pau do PT vai achar esse pelo em ovo, que infelizmente o Gilson deu aí o motivo. Não deveria ter feito esse adesivo, na minha humilde opinião, não coopera em nada e ainda dá material para a esquerda, mas obviamente não tem nem comparação com o que foi o desfile e aqui também não teve dinheiro público envolvido, vale a pena frisar. Mas vamos para ele, o nosso magnânimo imperador do Brasil, o ovo que tudo vê, Alexandre de Moraes, está revoltadíssimo, dando botes com o bumbum, desde que a jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo, revelou o contrato com Vivi Barsi, a Ronaldinha da advocacia,
que conseguiu um contrato inédito de básicos, 131 milhões de reais, para basicamente não fazer nada ou perder a causa, a única causa, né? Parece que agora ela tem outra. Mas duas causas, esse valor, enfim. Ele não gostou e, como sempre, né? O Xande, ele não é município para ter limite, ele vai atrás. E ontem tivemos aí uma operação da ala alexandrina da Polícia Federal. Porque sim, a Polícia Federal está dividida entre os que trabalham para o povo e os que trabalham para o regime de vossa xandidade. E a gente teve aqui, ó, a polícia, notícia do Jornal Nacional, a polícia investiga vazamento de dados de ministros do STF. Operação mira os servidores públicos, que gostam muito de fazer o L, que acham lindo tudo que o Alexandre de Moraes estava fazendo, porque afinal de contas era para perseguir os bolsonaristas. E a gente falou, olha, vai virar contra vocês uma hora, porque uma hora alguém vai contrariar os interesses do Xande, ou seja lá qual for o imperador da vez, e se ele tem esse poder, obviamente ele irá usar até contra os que hoje são aliados. Não acreditaram. Então agora está acontecendo. A operação mira os funcionários da Receita Federal. O que a gente faz? A gente faz pipoca para assistir esse espetáculo da galera se degladiando. Prestem atenção na sequência de notícias que eu separei para vocês. Os 4 alvos da operação, ou seja, tivemos 4 servidores públicos aí alvos dessa operação, eles tiveram os celulares apreendidos. Que interessante isso. Será que talvez, quem sabe, supostamente Xande pegou o celular desses servidores para descobrir a fonte da Malu Gaspar? É uma pergunta, não sei. Será que temos aqui mais um capítulo da pesca probatória? Os bolsonaristas estão acostumados a ver esse tipo de coisa. Agora, para os servidores públicos é meio que novidade. Eles estão um pouco assustados, ó. Então, eles tiveram celulares apreendidos, quebra do sigilo telemático também, tá? Foram afastados da função pública, não sei se receberam salários, porque normalmente o Xande gosta também de asfixiar financeiramente com perda de cargos e retenção de salários, inclusive o bloqueio da conta bancária de familiares, ele é assim, ele é ressentido. E vão usar tornozeleira eletrônica. Servidores públicos que estavam fazendo o seu trabalho, concursado, pessoas, a princípio, honestas, com tornozeleira eletrônica. Se tivesse no Comando Vermelho, isso não aconteceria, né, meus amigos? Eles também tiveram os passaportes cancelados, aquela coisa que a gente já tá meio que acostumado. E estão proibidos de sair do país. E a coisa reverberou ontem o dia todo e houve diversas manifestações. Começando pela Receita. Receita vê indícios de que servidor entregou dados sigilosos de ministros do STF a terceiros. Ah, vá, não diga, não diga. Talvez, quem sabe, assim, vou dar um chute. Entregaram os dados para o Lauro Jardim e para Malu Gaspar, que estavam fazendo as matérias. Será que o Xande quer descobrir a fonte deles? Não sei, vou jogar a pergunta para o universo. Segue a Folha aqui dizendo, ó, investigação mira funcionário da estatal Serpro, e esse daqui é importante, porque ele é do governo, ele é um servidor do executivo e foi cedido à Receita no Rio de Janeiro e mais outros 3 concursados daí sim direto na Receita. E aí aqui faz alusão a Ronaldinha da advocacia, Vivi Barça, a mulher do Alexandre de Moraes, que teve os seus dados vazados, a famosa matéria do contrato de 129 milhões que a Malu Gaspar publicou no Globo. E aqui temos Metrópolis, Manuela Alcântara, dando a notícia de que a Receita Federal demitiu. Olha que bacana, não teve julgamento. Não teve, mas já foram demitidos. Porque na democracia bananeira é assim que funciona. Contrariou o Xande, deixou ele nervoso, vai tomar tornozeleira, demissão, seja lá mais o que for. Então a Receita já demitiu sumariamente 3 servidores por suspeita de vazar esses dados. A Polícia Federal cumpriu os mandados de busca e apreensão nesta terça-feira no âmbito da investigação que apura o vazamento de dados. Aliás, que casualmente tá no bojo do inquérito das fake news, que eles tanto aplaudiram, né? Estavam achando lindo. Inquérito das fake news defendeu a democracia! Toma a democracia aí no fiofó de vocês agora. E aí,
Essa matéria aqui da CNN é interessante porque ela traz detalhes que até então eu não tinha achado na mídia. Se falou que houve a quebra do sigilo de ministros e parentes de ministros e falava-se no enteado de um dos ministros. Agora já sabemos que foi a enteada do Gilmar Mendes que teve o seu sigilo aí quebrado. E olha só que interessante o que diz no texto dessa matéria. Achei as informações muito pertinentes para a gente analisar. Auditor da Receita disse ter acessado os dados da enteada do Gilmar por engano. A interlocutores, o Ricardo Mansano, que é o servidor que também foi alvo dessa operação da Polícia Federal, afirmou já ter prestado esses esclarecimentos à Receita. Então, já tinha rolado esse vazamento, já tinha rolado uma investigação e ele já tinha dado esclarecimento, mas o Xande não quis saber, foi lá e meteu a tornozeleira e pegou o celular do seu Ricardo. E aqui traz os detalhes, ó. Os servidores da Receita relatam considerar desproporcional a apuração feita pela Receita, ainda em caráter preliminar, e a decisão do ministro Alexandre de Moraes de determinar medidas cautelares como o afastamento de Mansano do cargo. Eles acharam um pouco exagerado, né? Eles não conhecem o jeito Xande de ser. Esse grupo apontou que, aparentemente, o devido processo legal não foi seguido. Justamente. Aparentemente, olha só o fiofó trancadinho, aparentemente o devido processo legal não foi seguido. Eles não perceberam que esse é o novo modus operandi da justiça no Brasil. Mas, enfim, eles estão impressionados, né? Justamente porque a apuração da Receita sobre o que de fato ocorreu ainda não terminou. Mas não importa, para o Alexandre de Moraes isso não importa, eles precisam se acostumar com essa nova metodologia aí da justiça brasileira. Para este grupo, o sistema da Receita é facilmente rastreável e dificilmente um servidor participaria de uma irregularidade como essa, pondo em risco o seu cargo, considerado da elite do funcionalismo público. A remuneração no final da carreira é próxima do ministro do STF, sei lá, 40 mil no papel, 100 mil na realidade, algo em torno desse salário maravilhoso. Então, eles ainda afirmam que o auditor-alvo da operação pode plenamente ter cruzado com poderosos por conta de outros processos em curso. Então, teve outras investigações. Até porque, né, pessoal, a gente sabe que a Receita Federal, ela consegue ficar de olho em PIX de 5 mil de cidadão comum. Seria muito estranho se eles não soubessem da movimentação de milhões e milhões e milhões na conta dessas autoridades aí. Eles podem não investigar. Eles podem ser displicentes, vamos dizer assim, com o trabalho deles. Mas que eles sabem da movimentação, eles sabem, né? Nós não somos crianças. E aí, os funcionários da Receita resolveram fazer um contra-ataque. Soltaram a nota de repúdio. Um negócio meio clube militar, a vibe do clube militar, olha só. E a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a Unafisco, divulgou uma nota, nesta terça, ontem, em defesa dos funcionários que foram alvo de uma decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Abre aspas aqui para a nota. Os auditores fiscais da Receita Federal não podem, mais uma vez, ser transformados em bodes expiatórios em meio a crises institucionais ou disputas que não lhe dizem respeito. A instrumentalização de servidores para deslocar o foco do debate público compromete a credibilidade das instituições, enfraquece o Estado de Direito. Pelo menos eles não usaram a palavra democracia, né? Concordo com eles. O pessoal da Receita tem que fazer o trabalho e, na minha humilde opinião, se é que eu posso ter uma, os ministros do STF devem sim ser fiscalizados, afinal de contas, eles são servidores públicos e não imperadores, embora eles achem que sejam imperadores, não são. São servidores públicos, deveriam sim prestar satisfação à sociedade desses contratos milionários aí do Toffoli, do Moraes, uma coisa muito louca. Só que isso gerou também uma treta dentro do STF. Já não estava lá o clima, essas coisas, né? Fizeram aquela reunião secreta que vazou para a imprensa, o Poder 360 publicou os detalhes. O Toffoli acusa, inclusive, o governo do Lula de ter vazado os detalhes da reunião do STF. Ficou um clima péssimo, mas depois da operação do Moraes, azedou de vez, ó. Ordem de Moraes para apurar vazamento de dados dos ministros sofre críticas no Congresso e no STF. Integrantes da
integrante da corte diz que a relatoria de inquérito deveria passar por crivo de Edson Fachin, que é o presidente do STF. Para o senador, que é o Alessandro Vieira, que é o relator na CPI do crime organizado, a operação não deve servir como cortina de fumaça para ocultar patrimônios injustificados. E a treta continua, ó. Investigação sobre vazamento de dados azeda de vez o clima no STF. Clima entre ministros já era ruim após o caso Master e piorou após decisão de Moraes de investigar vazamento de dados de ministros. E aqui o Igor Gadelha diz que conversou com um colega e ele fala que, um colega do Xande, né? E ele fala que nos bastidores, ministros, no plural, que costumam fazer oposição a Moraes. Então vamos lá, o terrivelmente terrível do André Mendonça, o Cássio com K e o Fux. São esses que costumam fazer oposição, que a Carmen Bruxa não fede nem cheira, o Gilmar, o Dino e o Tofinho estão junto com o Moraes, o Zanin também deve estar junto, mas o Zanin ele é um pouquinho mais esperto e mais discreto. Mas vamos adiante aqui. Então, nos bastidores, os colegas reagiram à decisão de rastrear a Receita Federal na avaliação de um influente ministro, que provavelmente seja o Fux, porque ele não diria isso dos outros dois indicados pelo Bolsonaro. Então, na avaliação de um influente ministro ouvido pela coluna, a ordem de Moraes seria ilícita. Ah, vá! Sério, Moraes fazendo algo ilícito? Nunca poderíamos imaginar. A avaliação desse ministro é de que somente o presidente do STF, Edson Fachin, poderia ter feito essa solicitação diretamente à Receita. E daí, aqui vamos a aspas do ministro. Alguns colegas com quem falei não foram avisados dessa diligência ilícita. Não creio que ninguém tenha receio, mas essa diligência no bojo do inquérito das fake news é um absurdo. O que ele, Moraes, quer com isso? Só falta ele estar grampeando os ministros do STF. Jamais Alexandre de Moraes grampearia os ministros do STF. Que loucura! Será que ele grampearia, pegaria esses dados sigilosos que foram quebrados dos colegas e faria algum tipo de dossiê para pedir para eles votarem nos interesses do Xande? Será que Xande seria capaz disso? O que vocês acham? Fala para mim aqui nos comentários. E aí nós temos aqui Lauro Jardim com essa coluna que saiu agora de manhã, fresquinha, que está sensacional. Lerei na íntegra. O Supremo está desarrumado. Parabéns para eles que só perceberam agora. Menos de uma semana após Dias Toffoli ter sido obrigado a deixar a relatoria do caso Master, tava pegando mal, né? O Supremo mantém a temperatura elevada. Nem o carnaval esfriou os ânimos, seja por causa do vazamento direcionado da reunião em que os ministros decidiram sacar Toffoli da relatoria. Pausa aqui. Eles estão acusando o governo do PT de ter feito esse vazamento aqui, tá? A briga é com o executivo também. Seja por causa do rastreamento feito pela Receita Federal a pedido de Alexandre de Moraes para verificar se houve quebra de sigilo de dados de cerca de 100 pessoas, incluindo ministros do STF e seus familiares, seja por causa da operação da PF de ontem, mirando 4 funcionários da Receita suspeitos de terem vazado dados sigilosos. Abre aspas. O clima é péssimo, de muita desconfiança, diz ministro. A gente está bem triste, já estamos muito tristes com isso. Abre aspas para outro ministro aqui. Ninguém mais confia em ninguém. Ai, que pena. Será que o Alexandre de Moraes quer montar dossiês contra outros ministros com esse material que ele requereu à Receita? Será, gente, que o Xande faria um negócio desse, dossiê dos colegas? O que vocês acham? O Supremo está desarrumado. Resume um terceiro. Treta segue, ó. A Polícia Federal apura se houve motivação política. Olha aí, eu acho que eles estão brigando até com o Lula. Em acesso a dados de mulher de Moraes. O servidor da Receita do Rio de Janeiro, aquele da Serpro que eu falei para vocês, teria acessado informações fiscais de Viviane Barsi, esposa do ministro, e como ele é do governo, aí o Xande tá desconfiando do governo do amor. Que triste. Igor Gadelha traz mais informações aqui a respeito da CPI do crime organizado, que terá sessão semana que vem, no dia 25, e eu irei acompanhar isso aqui, trazer as novidades para vocês. Então não esquece de ativar o sininho aqui do canal para receber na primeira mão. Mesmo com a operação, CPI
vai votar a convocação de esposa de Moraes após a operação da PF contra a quebra de sigilo de familiares de ministros do STF. A CPI do crime organizado mantém a votação para ouvir a esposa de Moraes. Essa treta aqui está maravilhosa e os juristas do Estadão também estão com medo, estão com o bumbum tremelicando. Eles veem causa própria e abuso de poder em inquérito de Moraes sobre vazamentos. Vale lembrar aqui que é o famoso inquérito das fake news. Agora, melhor do que tudo isso são os blogueiros da Globo com seu bumbumzinho tremelicando. Primeiro, eles falam aqui sobre o inquérito das fake news. Até ontem estavam aplaudindo. Agora que talvez eles sejam incluídos, olha como o discurso mudou. Vocês têm que escutar isso aqui junto comigo. Também um questionamento sobre a Procuradoria-Geral da República, né? Lá na abertura do inquérito das fake news, a então Procuradora-Geral, Raquel Dodge, foi contrária a essa investigação. Hoje há um alinhamento da PGR com o Supremo Tribunal Federal. Se nós cobrávamos de Augusto Aras sempre um não alinhamento com o Executivo, com as vontades do então presidente Jair Bolsonaro, ou que agisse de forma mais isenta, hoje essa cobrança da PGR também tem que ser feita em relação ao Supremo. Acho importante a gente colocar isso na mesa, porque a PGR, enfim, concordou e enviou isso para o Supremo, né? E esse questionamento, se é uma investigação, essa nova fase, que tem que estar ou não dentro do inquérito das fake news, é extremamente relevante e pertinente. Olha só, quem diria que o Gonê, sócio do Gilmar, seria conivente com um negócio desse, né? Que loucura. Mas aqui a gente também tem a Dua Lipa e o Guedinho. Eles estão assustadinhos. Vamos ouvir só um trechinho, que esse vídeo é muito comprido, mas vamos ouvir só o início. Sente o clima na Globo. Pelo que você conversou com as pessoas, é um movimento que pode ser parecido com o que foi da Cruzoé atrás. Sim. É uma coisa, é uma leitura de que isso seria para entender o vazamento para a imprensa das informações que vieram. Quem já vocalizou essa preocupação foi o senador Alessandro Vieira, que ele faz a ressalva de que se há crime na Receita tem que ser apurado, claro, mas que isso não sirva para como um instrumento de intimidação do trabalho da imprensa, porque o dever de sigilo é do servidor e não do jornalista. Então eles estão... Não pode ir com o trabalho da imprensa. Vocês acham que ia ficar só nos blogueiros e não ia ir atrás dos jornalistas? Na ditadura, todo mundo está sujeito a entrar em algum inquérito por estar fazendo seu trabalho, que contraria o interesse dos poderosos. Já pensou Otávio Guedes no inquérito das fake news? Que baita plot twist. Não que eu deseje isso, eu gostaria que todos tivessem liberdade, sabe, seu Otávio? Mas os senhores estavam achando bom, aplaudiram o Gonê na PGR, aplaudiram o inquérito das fake news e agora o popozinho de vocês está na reta. Desculpa se eu acho isso engraçado. Eu luto pelo direito da liberdade de expressão de vocês. Pra mim todo mundo tem que ter, mas que tá engraçado, tá. E pra fechar aqui, o que nós temos? O Alconhonho. Alcolumbre teme precedente perigoso e não deve aceitar o pedido de impeachment de Toffoli, dizem aliados. Mas aí, meus amigos, vai depender sim da pressão popular. Dia 1º de março, em todo o Brasil, teremos aí o fora Lula, fora Toffoli, fora Moraes, fora ditadura, anistia para os presos políticos. Queremos um Brasil livre e democrático de verdade. Eu estarei em Porto Alegre no dia 1º de março e eu quero saber onde você que está me assistindo estará. Fala para mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui.